Glórias a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Tem se falado, sobre o porquê Deus ordenar que o exército de Israel exterminasse alguns povos, era para exterminar tudo, crianças, mulheres, homens e até animais, outros somente homens. E a Bíblia traz resposta para tudo, que diz, por exemplo, em Gênesis 6,4, havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6,4. Então a Bíblia afirma categoricamente que havia gigantes, no plural, na terra. Aqui nos dias de Noé, antes do dilúvio. Mas também diz, e também depois, quando os filhos de Deus, anjos sentinelas, anjos caídos, entraram as filhas dos homens. Esse entraram aqui é coabitar no sentido sexual, e delas geraram filhos, ou seja, para gerar filhos tem que haver a conotação sexual. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Então, com esse versículo se justifica, se explica o dilúvio, um ato tão drástico, tão forte do juízo de Deus, que exterminou toda a vida terrestre e que voa nos ares, antes do dilúvio. Porque nessa época, os gigantes, Néfilins, oriundos da relação de anjos caídos com mulheres, filhas dos homens, os gigantes tomaram conta da terra. E era uma raça maligna, violentíssima, que devorava tudo que via pela frente, inclusive as pessoas. Então Deus, para preservar a espécie humana, enviou o dilúvio. E aí se justifica. Petrificou seus corpos, que eram através do plasma, que também caiu, que também veio no juízo, eram com base no silício, e hoje a base da criação é o carbono. Mas isso é outro assunto. Então, havia gigantes. E a Bíblia continua, ela se explica, Por exemplo, aqui em 1 Samuel 15:3, vai nos dizer, Deus dá uma ordem clara, Vai, pois, agora e fere a Amaleque, o povo amalequita, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, e desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Os amalequitas, cabe salientar que era um povo que tinha se misturado também com anjos caídos. O DNA, a genética deles estava corrompida, por isso que Deus mandou exterminar. Porque até as crianças iriam crescer de uma estatura anormal e seria novamente grandes adversários violentíssimos contra os verdadeiros humanos, o povo de Israel e alguns outros povos ali. Também os espias, quando espiaram a terra de Canaã, constataram, e infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Claro que Deus poderia dar vitória, mas esses gigantes eram reais. No versículo 33 diz, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, os Anaquins, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, após o dilúvio, quando os israelitas foram espiar a terra, também havia gigantes lá nos povos cananeus, mas em menor quantidade, como era antes do dilúvio. Mas também havia esses gigantes, homens de alta estatura, valentes, como Golias, entre outros. Golias, homem de 3 metros de altura, que Davi matou. E aqui mais um texto bíblico, 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 6, que nos diz: e houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho de gigante. Então vejam, irmãos, que se justifica os atos de Deus. Deus não faz nada sem propósito.
Deus é amor verdadeiramente. Quando ele extermina a criação corrompida geneticamente com o dilúvio e salva a família de Noé com 8 almas para preservar o que era humano, foi um ato de misericórdia, embora drástico, forte, mas Deus preservou a raça humana, senão nós não teríamos nascido. Nem Jesus poderia nascer como filho do homem. O plano do diabo era esse. Aquele que ia pisar na cabeça do diabo. O diabo queria impedir o nascimento de Jesus. Por isso que ele enviou anjos caídos coabitarem com mulheres e gerar uma raça híbrida. Os néfilins, os caídos. Então se justifica a ação de Deus. Mas depois do dilúvio também houve, né, o inimigo das nossas almas, Satanás, sempre querendo alterar a genética humana. E nos dias atuais, não espere ver pessoas de alta estatura, de 6 dedos, como aqui a Bíblia, como houve no passado. Eles estarão mais discretos em nosso meio. Mas haverá, e já há, seres mistos, né, híbridos, para tentar corromper os verdadeiramente humanos. E hoje temos que ter uma vigilância muito maior. E o plano final de Satanás é corromper o DNA, a genética, através do biochip, que será implantado na mão direita e na testa, conforme Apocalipse 13, 16 ao 18. Mas esse é outro assunto. Por isso se justifica os atos de Deus. Quando Deus manda exterminar até crianças, é porque estas já não tinham mais salvação. Pelo contrário, já estavam corrompidas, já era um povo geneticamente adulterado, transformado, hibridizado já pela mistura com anjos caídos. Que Deus seja louvado. Vamos orar a Deus, que Deus venha dar discernimento para nós nesses tempos do fim, onde o plano do inimigo continua o mesmo, mexendo no DNA, na genética humana, mas agora de forma bem mais sutil, usando a tecnologia. Só Deus para nos guardar. Querido Deus e eterno Pai, a sua palavra é esclarecedora, é verdadeira, é santa, imutável. Por isso nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Ajuda, Pai querido, as pessoas a lerem mais a Bíblia, a meditar na palavra do Senhor. Também nos ajuda, Pai querido, Deus eterno, a ter o discernimento e nos guarda de todo engano, livra do engano, Senhor, do inimigo das nossas almas. Repreende todo engano, Senhor, toda astúcia do adversário. Liberta os povos, ó Deus, pelo poder do teu braço e da tua destra fiel. É a nossa oração e desde já agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.